Boa noite a todos. Estou aqui hoje com o Fernando Shen. Essa é uma gravação, né? Então, caso vocês tenham algumas perguntas, é só vocês mandar via mensagem inbox no Facebook do Centro Natalim e eu encaminho para o Fernando, ou se a pergunta for para mim, eu respondo via mensagem inbox ou nos comentários aqui dessa live, tá? Repito, é uma gravação, tá? Hoje estamos com o Fernando Shen. Fernando é seguidor de uma das vertentes do budismo. Nós vamos estar conversando sobre isso hoje e o tema dessa live é as similaridades entre o budismo e o espiritismo. Então nós vamos estar conversando essa noite sobre essas similaridades. Quero agradecer sua presença, Fernando. Muito obrigado por estar aqui hoje, por estar participando, para nos elucidar essa noite. Imagina, estou feliz de estar aqui. Muito obrigado por estar participando. Fernando, então, nós vamos analisar as nossas, não vou colocar como religião, porque o espiritismo não é, mas você colocaria o budismo, se você achar melhor falar apenas pela sua vertente do budismo como uma religião, você colocaria como uma religião? Pode me chamar de Shen, porque Fernando é meio comprido. Tá, tudo bem. Então, acho que vai ficar mais fácil. Eu considero o budismo, pelo menos para mim, ele é o curso completo. Ele é uma filosofia de vida, de como ele auxilia por vários tipos de ensinamentos, como uma pessoa deve viver bem. E ela também é a parte religiosa, a parte espiritual. Então eu acho que para mim ele é uma religião e uma filosofia de vida. Certo. Eu vou falar um pouco, obviamente, sobre o espiritismo, porque a gente precisa de uma base para estar comparando. O espiritismo é uma filosofia que foi deixada por Kardec, foi uma transcrição de vários estudos que ele fez, estudos sobre o espírito e a realidade espiritual, né, a nível científico. Esses estudos, esses relatos, essas compilações foram feitas compilações com espíritos em alguns locais do mundo e foram feitas comparações dessas informações e as que eram similares foram compiladas nos 8 livros de Kardec, né? Então, ele deixou esse conhecimento para nós, conhecimento esse que ele pediu, né? Que caso ele fosse desprovado em alguma tese, que nós seguíssemos essa nova tese do que foi desprovado do que ele tinha como estudo naquela época. Isso faz quase 200 anos. E ele também pediu para que o espiritismo continuasse a agregar, mesmo após a morte dele, conhecimento para a vertente. Então, o verdadeiro espírita é aquele que está sempre agregando conhecimento, independente da nomenclatura. Isso é, assim, basicamente, o que é o espiritismo. Entendi. E a nível do budismo, da sua vertente, que eu sei que são várias, né? A gente pode falar um pouco da sua vertente, pode falar um pouco das outras, porque a maioria das pessoas conhece o budismo de uma forma genérica, não sabe que tem algumas vertentes. Isso. Você poderia explicar um pouco sobre a sua, quem vocês seguem, por quê? Então, existem muitas escolas, né? A gente chama de escolas do budismo. E todas essas escolas, elas têm a mesma fonte. E isso é um fato que todas as escolas concordam, né? Então, vamos começar do começo, né? A fonte ele vem de um príncipe, né? O nome dele era Gautama Sakyamuni. Ele era do clã Sakya. E tem toda a história dele, né? Mas eu vou resumir bastante aqui, vou condensar muito. Então foi assim, ele foi criado sem dor nenhuma, né? O pai dele, o rei, ele era rei de um
um clã muito, muito rico. Então ele meio que fez essa promessa, né? O meu filho, ele não vai sentir dor nenhuma, ele não vai sentir angústia, ele não vai sentir aflição. Eu vou fazer uma bolha, né, nele. Então, esse príncipe Sakyamuni, o nome original dele era Gautama Siddhartha, né? Ele cresceu sem saber o que é fome, ele sem saber o que é desejo, entendeu? Qualquer desejo que ele tinha era imediatamente saciado. Então ele cresceu assim até, eu não sei quanto tempo, mas vamos supor até os 20 anos, né? Não sei. Então ele achava que o mundo era daquele jeito. Ele nunca saiu do palácio. Era um palácio enorme, sabe? Ele tinha todas as vontades dele atendidas, então ele achava que o mundo era assim. Só que ele também era uma pessoa muito curiosa, né? Então ele sempre quis saber o que que tem lá, né? Atrás daquela porta lá que eu não posso sair. Então um dia ele escapou, né? Então é uma história muito conhecida no budismo que fala que são as quatro coisas que o Buda viu, né? Nessa idade dele, né? Então ele em um lado ele viu quando ele saiu, né, ele viu uma pessoa velha. E ele nunca viu uma pessoa velha, entendeu? Esse era o nível da bolha que ele estava. Ele não tinha, né, ele não conseguia entender como uma velhice podia, né, atrapalhar, causar sofrimento. Então isso chocou ele. A segunda coisa que ele viu em um outro, né, por uma outra porta, foi uma pessoa que estava doente, né? A doença em si também era uma coisa que, meu, que é isso, né? Porque essa pessoa está sofrendo com essas dores, né? O que isso significa? E a terceira coisa que ele viu foi um cadáver, né? Então isso também chocou demais ele. A quarta e a última coisa que ele viu foi uma pessoa que era ascética, né? O asceticismo é uma, eu não sei se era uma técnica, uma religião, uma filosofia, talvez os três ao mesmo tempo, que era um grupo de pessoas que viviam na montanha e eles viviam no mínimo mesmo, né? Então eles tinham eles negavam muitas das coisas da vida, né? Então eles falam, o ensinamento ascético ele é meio que não existe prazer na vida, né? E é isso, né? Então ele viu essas quatro faces da humanidade e foi assim que ele, nesse choque, ele começou, meu, eu preciso sair de onde eu tô. Onde eu estou agora não existe, é uma ilusão, né? Então você já começa a ver que o budismo ele fala muito desse negócio de ilusão e começa logo dali, né? Desse choque de do Buda Sakyamuni. Então ele segue esse ascético, ele começa a treinar no asceticismo, ele segue o asceticismo, ele se torna um dos melhores discípulos, os discípulos mais adeptos do asceticismo, e é por lá que ele começa o próprio caminho dele, as próprias descobertas dele, e acaba criando o que a gente conhece hoje como o budismo. E desses ensinamentos, você vai ter várias escolas de budismo, muitas delas criadas pelos discípulos de Sakyamuni. Então, cada discípulo tem uma visão um pouco diferenciada do que é importante, do que pode, do que não pode. Isso vai criando as diversas escolas do budismo. E qual país no qual Siddhartha Gautama iniciou a sua vida, né, sua encarnação? Era na Índia, eu acho, na verdade. Porque o problema muito é que, assim, você tem muitas histórias, né? Ele caminhou na Índia, tem histórias deles no Nepal, entendeu? Então, onde ele realmente adquiriu o Nirvana, né? O Buda, ele acordou, despertou o sentimento e a grande verdade foi na Índia, né? Tanto que virou um ponto turístico. Você ainda pode ir lá, você pode ir visitar
onde ele adquiriu a iluminação. Então, essa associação do budismo com a China é mais a questão de ter se popularizado na China do que de origem mesmo. Isso, é que foi assim, começou mais na Índia, naquela região, e depois de muito tempo a religião começou a sumir um pouco da Índia. E foi aí que essa religião foi introduzida na China, né? Então, da China, ela foi popularizada, foi mundialmente. Então, todo mundo, né, acha que o budismo originou na China, porque é o que a gente mais vê. Só que, na verdade, não, né? O budismo ele realmente originou nos lugares da Índia. Ele só foi passando pela Ásia conforme o tempo. E o que a gente tem mais contato hoje, né, é o da China, é o budismo tibetano, por exemplo, que é por onde também o ensinamento passou. Que é o taoísmo, né? Isso. O taoísmo em si ele é uma outra religião. Uhum. Ele não é considerado o budismo em si. Tá. Nem o Shinto, né? Dos japoneses. O Shinto, eu não sei muito dessa religião, mas Eu eu acho também não. que ele é muito baseado no budismo. Eu acho que é uma das escolas de budismo, mas eu não tenho muita certeza. Quando começa a ficar muito difundido, eu não sei muito bem dizer. Em comparação com o que você disse, o espiritismo ele iniciou-se na França, mas ele foi popularizado no Brasil, que é mais ou menos uma similaridade do que nós estamos falando. Iniciou-se na Índia, popularizou-se na China, né? E nós também temos várias escolas, não escolas, né, como você disse, mas federações espíritas com regras diferentes e entendimentos diferentes sobre o espiritismo, né? Algumas com mais vertente religiosa, outras com mais vertente científica, outra uma mistura das duas, e casas como o Centro Espírita Natalim, que são até 3 vertentes, que é a científica, um pouco da religiosa e um pouco também das religiões espíritas de matriz africana, como a Umbanda. Então, a nossa escola é uma mistura de várias vertentes e não é federada a nenhuma federação por causa da questão da liberdade que a gente preza de estar estudando abertamente, sem dogmas. E eu acho legal que assim a gente está introduzindo, né, dois pensamentos ou religiões ou métodos de estudos que começaram um em cada canto. E na superfície parece ser diferente, mas uma coisa que a gente descobriu, né, que a gente já vem conversando das similaridades entre, né, o que você aprendeu, o que eu aprendi já há 22 anos. E o que a gente sempre impressionou na gente era que, assim, nossa, voltava sempre na mesma coisa, entendeu? Parecia assim, eu tô explicando a mesma coisa, mas de uma forma diferente, né? Porque você entende a realidade de uma forma diferente de outra pessoa. Então, eu acho legal porque hoje é o que a gente é uma continuação dessa conversa e a gente vai tocar, né, em vários temas, reencarnação, karma, chakra, energia, o chi, né, o mantra, e vai ser bem legal a gente ver como que tudo isso meio que interliga. Exatamente. A gente tem essas pautas que a gente vai estar seguindo hoje para estabelecer essa conexão entre as duas filosofias, religiões, né? Uma das coisas que você mencionou sobre Siddhartha Gautama, duas coisas que eu queria comentar antes da gente entrar nas similaridades. Uma é que Siddhartha Gautama eles colocam como se fosse o Dalai Lama fosse a reencarnação do Siddhartha, é isso mesmo? Então, aí começa a ficar muito complicado, porque assim, essa diferenciação, essa individualização que a gente está acostumado, né? Por exemplo,
Se você é Buda Sakyamuni, você não pode ser Buda Amitabha. São dois Budas diferentes, né? Se você é a Bodhisattva Kuan-Yin, você não pode ser a Bodhisattva Mahakundi. São duas entidades diferentes. Essa diferenciação no budismo não existe. Todas essas entidades, o budismo ele acredita muito em como todos estão interligados. Eu, você, eu com o mundo, eu com o meu cachorro de estimação, todos têm uma conexão, Assim né? como o espiritismo também. Então, e aí também a gente tem uma conexão com os Budas e as entidades búdicas, e as entidades elas têm a conexão entre elas também. Então, assim, o Dalai Lama ele é considerado a reencarnação de Bodhisattva Kuan-Yin, que é uma entidade da compaixão, né? Só que a Bodhisattva Kuan-Yin, ela é conectada também com o Buda Amitabha, que por sua vez também é conectado com o Buda Sakyamuni. Então, se você for ver só pela regra, né, se supor assim, de conexão entre as entidades, você poderia dizer que o Dalai Lama é a reencarnação de Amitabha. Você poderia dizer que Dalai Lama é a reencarnação de Bodhisattva Kuan-Yin, porque não existe essa individualidade entre as entidades do jeito que a gente vê, né? Assim, uma pessoa, se eu sou eu e você é você, somos duas pessoas diferentes, somos dois indivíduos diferentes, né? Essa essa diferenciação que a gente tem no budismo, né? O Buda Amitabha ele aparece de uma certa maneira, Buda Sakyamuni de uma outra maneira. Cada entidade com suas características principais é meio que feito para a gente poder assimilar um pouco mais fácil isso tudo, né? Então ele é meio que limitado artificialmente para que a gente consiga entender, para que a gente não viaje muito na maionese quando está entrando nessa religião, quando ainda está focando no cultivo. Uma coisa importante, acho que você deveria pontuar aqui, que muita gente não sabe, é que Buda não é igual Jesus, que é um indivíduo, né? Buda ele é uma, como colocar aqui? Ele é um estado de espírito, né? Isso. Explica para o pessoal, por favor. Então, no budismo a gente acredita assim, que uma pessoa comum, como eu, você, todo mundo, e a gente vai falar sobre isso na reencarnação, mas a gente meio que está vivendo em um ciclo sem fim. E a primeira etapa, né, de um budista que ele quer se realizar no cultivo, o primeiro objetivo que ele está tentando alcançar é você sair dessa roda, né? Você sair desse ciclo existencial infinito, e quando você sai disso, você adquire o que o budismo a gente chama de iluminação. Então, quando você é um ser iluminado, você ainda não chegou no estado de Buda, né? Você simplesmente entendeu como que funciona a vida e você não é mais, você não precisa mais ficar nessa roda. Você pode continuar a sua ascensão ao estado de Buda. Essas pessoas que se iluminam, elas se transformam em bodhisattvas, que são uma entidade budista que tem um coração de compaixão, como o Dalai Lama, que decidem voltar para a Terra só para ajudar, entendeu? Assim, eu não preciso voltar mais, eu já sei como isso tudo funciona, mas eu quero muito ajudar a todos, né? Então eu vou voltar para continuar passando os ensinamentos máximo número de pessoas possíveis, né? Esse Bodhisattva, ele adquiriu a iluminação, ele adquiriu grande sabedoria, só que ele ainda volta para o mundo para continuar o trabalho de salvação. O Buda, ele é um Bodhisattva, só que ele já atingiu um estado de perfeição, né? No budismo, o que significa perfeição? O que é perfeito? Perfeito é aquilo que não muda. Pensa numa coisa que não muda. Nesse mundo que a gente tem hoje, tudo muda. Não tem nenhum elemento químico na nossa natureza que é completamente imutável, né? O universo muda, né? O Sol um dia vai se extinguir.
né? Tudo isso muda, né? Então, o budismo ele pega muito nessa parte de perfeição. Quando um ser atinge a perfeição, ele atinge o estado imutável, né? Por isso que esse estado imutável se entra, quando o ser entra nesse estado imutável, ele entra em nirvana, né? Então, o que é o nirvana? O nirvana é um estado que você adquire de suprema perfeição, de nada mais muda. Então, o estado do Buda é esse. É um estado que você não vai mais mudar o que você sempre foi, o que você sempre é, o que você sempre será. Você simplesmente existe, né? Então, esse é o Buda. Eu queria pontuar algumas coisas que você comentou aqui. Quando você fala da questão dessa roda, é a roda reencarnacional, né? Que é a não necessidade de reencarnar na Terra de novo, vamos Isso, colocar assim. isso. Tá. E quando você menciona alcançar a perfeição, seria uma evolução espiritual, no qual você não precisa espiar nada. Espiar, no caso, seria fazer espiar para o espírita é limpar algum, vamos colocar assim, defeito da alma. É isso, né? Você não tem. Aí começa a ficar muito complicado explicar algo assim com palavras, né? Mas seria assim: você é tão perfeito que você não existe. O espírita ele estuda também o hindu e o budismo, como você está dizendo, de que você se torna perfeito e se une ao todo. É isso mesmo, né? Isso. O Paramahansa Yogananda, mestre hindu, também ensina e explica a nossa perfeição a ponto de não encarnar mais nessa roda de samsara e fazer uma parte do todo. Mas quando chegar nessa parte do todo, eu creio que até no budismo seja assim também, você já não se encontra mais na Terra. Você já está em outros lugares para fazer essa parte do todo, né? Isso. E aí, quando o estado de iluminação é um estado no qual você continua reencarnando para ajudar a salvar as almas como missão, né? É diferente de ser perfeito. Isso. O que você poderia falar um pouco sobre o mestre Shen Yen, que é o mestre da tua escola? A minha escola a escola de budismo que eu sigo, ela se chama Escola de Budismo Real. O nosso guru, eu chamo de Mestre Liansan, né, que significa nascido da flor de lótus em chinês. Sim, essas duas coisinhas, duas palavras em chinês significa isso tudo mesmo. O nossa escola de budismo, ele é mais centrado no budismo várias vertentes, e o Vajrayana é um dos veículos do budismo. O budismo Vajrayana ele é muito ligado com o budismo tibetano. Então, nesse budismo Vajrayana, a gente acredita que a transmissão de ensinamentos budistas, para ela ter o poder correto, né, o poder real delas, ela precisa ser transmitida por uma certa linhagem. Então a linhagem ela vem do coração dos Budas e ela é transmitida para mestres aqui na Terra e é transmitida de mestre para discípulo, né? Então essa linhagem existe e a pessoa que é o dono dessa linhagem na Terra é chamada de guru, né? A gente já ouviu falar muitas religiões, né, o termo guru. Então, na nossa escola, o guru ele tem uma posição central. É pela linhagem que o guru obteve e sendo discípulos desse guru, então tem um relacionamento de discípulo e guru, é que a gente tem acesso aos ensinamentos do Buda e é assim que a gente desenvolve realizações e poder e sabedoria fazendo essas práticas budistas. Certo. É uma escola relativamente nova, né? E eu sempre fui
eu sempre fiz parte dessa escola, desde quando eu era criança, né? Meus pais, eles entraram nessa escola um pouco antes de eu nascer, então eu cresci nesse meio, eu cresci nessa, já sempre aprendendo lições que essa escola oferece para os discípulos, né? Eu cresci assistindo vídeos do meu guru falando sobre o Dharma, falando sobre a vida, passando ensinamentos, né? Desde que eu era pequenininho. E essa escola, ela ainda é uma escola pequena, mas ela está crescendo no mundo, né? A gente tem várias escolas aqui nos Estados Unidos, onde eu estou morando, é, tem uma presença enorme em Taiwan, que é de onde o meu guru veio, é, e tem presença também em lugares da Rússia, tem presença na Austrália, na Malásia, né, no, na parte mais da parte sul da Ásia, né, você vai ter mais escolas que seguem o meu guru. E no Brasil também. Isso, no Brasil. Eu vou fazer um comercial aqui no Brasil, na Lapa, e a gente fala mais disso um pouco depois, mais pro final do vídeo. Mas, bom, agora não, agora tá complicado, mas né, quando isso tudo acabar, eles fazem semanalmente sessões que são abertas ao público. Mas a gente vai falar mais disso depois. Tá. Você anotou algumas pautas de comparação para que a gente pudesse estabelecer melhor o link? Qual que é a primeira pauta? A primeira pauta é reencarnação. A reencarnação, ela é uma... No budismo você vai ver muito disso, né? Eu posso explicar isso em 4 palavras ou menos, ou eu posso... Quer dizer, eu não posso, mas é o jeito de falar. Você pode ler livros e livros e livros a respeito disso. Então, Igual no Espiritismo. a reencarnação no budismo, a gente já falou um pouco desse ciclo que no budismo a gente acredita, que a gente tá nesse ciclo de transmigração perpétua, né? No budismo a gente acredita que existem 6 mundos na reencarnação. Então assim, a Terra é um desses 6 mundos. Então uma pessoa que morre na Terra, dependendo dos méritos e deméritos que ele acumula nessa vida, que é o conceito do karma, a gente vai falar do karma um pouco depois, mas de acordo com seus méritos e deméritos, você vai para um desses 6 mundos, né? E a Terra sendo um deles. Esses mundos, eles têm escalas diferentes de espíritos? Sim, então, bom, vamos começar falando desses 6 mundos então, né? A gente está no mundo Terra. Esse é o melhor mundo porque ele é o único mundo em que você pode cultivar o seu espírito usando o que a gente chama de Buda Dharma, né? Usando o caminho do Buda. Então seria assim, a Terra é o único mundo em que você pode renascer nesse ciclo sem fim, em que você tem a chance de atingir a iluminação, tá? Então essa é a Terra, com todos os seus pontos positivos e negativos, ele é o melhor mundo. Você tem o mundo dos animais. Só que esse mundo dos animais não é o planeta Terra, né? O planeta Terra, ele é uma aglomeração de todos os mundos também. Então quando eu falo mundo dos animais, é um mundo só de animais, né? Onde se você vê o Discovery Channel, você vai naquela semana que mostra o mundo dos animais, é bem isso, né? Existe também o mundo dos fantasmas famintos, que são fantasmas que o jeito que eles descrevem esses fantasmas é assim, são fantasmas com o pescoço fino como um lápis e uma barriga enorme, né? E esses fantasmas, eles nunca estão satisfeitos, eles sentem uma fome muito grande, eles são dominados pelo desejo da comida e da bebida. Só que o que acontece? Tudo que eles comem não passa pelo pescoço, porque o pescoço é muito fino. Então eles ficam nesse ciclo sempre de ficar atrás de comida e de bebida e não conseguir saciar nunca esse desejo que eles têm. É o que a gente chama do mundo de fantasmas famintos.
né? Você também tem o mundo dos Asura, né? Esse é um mundo onde é dominado por entidades extremamente poderosas que estão sempre em batalha, né? Então é um mundo de guerra, onde você sempre vai ter conflito, onde o mais forte sempre vai pisar no mais fraco. Esse é o mundo que você tem. E por último, você tem o mundo dos deuses, né? Chama Devas, né? É um lugar de grande felicidade, onde todo mundo que está lá, sabe, é um lugar esplêndido, é um lugar assim, qualquer coisa que você quer, pum, aparece, né? É um lugar extremamente privilegiado. Só que nesse lugar, você ainda fica velho. Você tem uma vida enorme. Eu não sei quantos anos, mas você vive muito tempo. Então você fica nessa posição privilegiada por muito tempo. Mas quando você morre nesse mundo, você volta a transmigrar pelos 6. Então esses são 6 mundos. E no budismo a gente acredita que a gente sempre, enquanto você está nesse ciclo, você sempre está vagando por um desses 6 mundos. Nesses 6 mundos que você acabou de comentar, esses mundos são categorias de mundos ou são numericamente 6 mundos mesmo? Ou são 6 tipos de mundos, sendo que existem infinitos mundos como esses? Qual que é, a posição? E se esses mundos se encontram dentro da própria Terra em realidades diferentes? Qual que é a verdade do budismo sobre isso? O budismo, pelo menos pelo que eu sei, nunca entrou em tanta definição, né? Porque pelo jeito que eu aprendi foi assim: a gente está no mundo dos humanos e a gente tem que fazer o que tem que ser feito para a gente não cair nesses outros mundos e sair desses 6, né? Então, no budismo ele deixa claro, é assim: não importa. Ele não fala se é um tipo de mundo ou se, por exemplo, é um mundo só nesse estilo. Ele não. Eu acho que é só porque eu não sei, né? Eu não sei o bastante, tá? Então eu não Tudo digo bem. que o budismo não falaria, mas pelo meu entender é assim: são 6 mundos diferentes. Agora, eu não sei se eles são de carne e osso, né? Eu não sei se eles existem dentro de uma outra realidade na Terra. Pode ser. Eu acho que seria uma boa hipótese, né? Mas o budismo ele deixa claro o seguinte: se você está dentro, que o budismo fala assim, dentro dessa bola de poeira, bola de areia, o que você tem que fazer é sair dela. Tá. Eu gostaria de aproveitar que você acabou de enumerar esses mundos e comentar sobre os mundos, apesar a gente estava falando de regeneração, de reencarnação, a gente volta lá depois, mas como estamos falando sobre mundo, eu gostaria de pontuar aqui a questão espírita sobre o mundo, né? Esses mundos, né? Uma visão disso. Aqui, ó, nós temos 5 tipos de mundos. Só que eles não são 5 mundos, eles são tipos, né? Aqui nós, por exemplo, temos mundos no tipo primitivo, onde a humanidade é bem rasa, está aprendendo ali noções básicas como fogo, sociedade, enfim. Expiação e provas, que são mundos como a Terra. Regeneração, que são mundos que a Terra agora está entrando nesse novo sistema, que seria um mundo no qual o mal ele não se sobressai como antes e as pessoas o bem se sobressai e as pessoas estão lutando por uma melhora, né? Os mundos ditosos, que são os mundos de seres evoluídos, e o mundo divino, que são os mundos dos arcanjos lá, que é colocado como espiritismo, que são seres que estão próximos do que se denominaria a fonte primária de todas as coisas, que seria Deus. Então são 5 mundos diferentes, mas infinitos mundos, assim, impossibilitados de contabilizar esses
esses tipos de mundos, tá? Novamente, agora voltando à questão desses mundos, você havia comentado aqui dos mundos animais. Eu não sei se é o caso do budismo, se ele até explica sobre isso, mas a gente estuda dentro do espiritismo várias vertentes, e vertentes que explicam que, por exemplo, em Sírios, eu vou dar só um exemplo para não ficar aqui meia hora citando exemplos. Sírios, por exemplo, é um local onde que é habitado por seres felinos, né? Que eles têm uma consciência, são seres como se fossem leões, tigres e similares, né? E eles têm uma consciência própria, eles têm uma civilização lá, eles inclusive fazem parte da confederação que cuida do planeta Terra, tal. Então, mundos animais que nós conhecemos, como conhecemos, seria um exemplo esse. E o professor Laércio Fonseca, que é um espiritualista muito famoso, que faz o estudo do planeta Terra e a questão espiritual dele, explica que a Terra, antes de ter a inserção dos humanos aqui, era um mundo animal, né? E evoluiu para o mundo de expiação, por isso que começaram a encarnar seres humanos aqui, que tem a centelha divina, que é o que gera inteligência, e começaram a conviver com esses animais, e estamos convivendo com eles até hoje, dividindo o projeto, né? Que seria a Terra, né? Que é o que está listado para você. Esses mundos famintos e de guerra me pareceu ser mundos de sofrimento. O que a gente obteve de explicação dentro lá da casa espírita, através dos espíritos, é que existem realidades em bolsões, vamos colocar como bolsões de realidades, dentro do planeta Terra, com espíritos humanos vivendo experiências como essas que você comentou, experiências únicas, dentro desses bolsões de realidade que não são planetas, são bolsões, como se fosse uma estrutura criada com tecnologia pela essa confederação que comanda o nosso planeta, onde não digo que seria encarnado como na Terra, que é carne e osso e matéria densa, mas eles encarnam nessa realidade, nesse bolsão de vida, e vivem experiências lá necessárias para a evolução deles, e teria uma contabilização de 40 bilhões de almas no planeta Terra, e com 8 bilhões encarnadas na crosta, que é onde nós estamos, por volta de 1 bilhão encarnado intraterrenos, né, encarnados fisicamente, e o resto encarnados nesses locais que eu comentei, ou em stand-by, em processo evolutivo nas colônias. Né? Colônias não são locais onde se encarna para viver a experiência. Colônias são locais transitórios, onde o espírito ou ele continua os seus estudos, ou ele avança ou regride para algum lugar, né? Colocando assim. Eu vou dar um exemplo aqui desses locais encarnatórios, que é uma coisa diferente do que se conversa normalmente. Vamos supor, por exemplo, aquele Game of Thrones. Todo mundo acho que conhece, já ouviu falar. Game of Thrones ele é como se fosse um planeta lá, tem aquele pedaço de terra, um outro pedaço de terra, eles guerreiam lá, um mundo de guerra, tal, uma questão ali tipo de Idade Média, e ele parece um micro-universo. E então é mais ou menos isso, não obviamente só numa temática de Idade Média, mas também né, conforme foi informado para mim pelas entidades lá da casa, existem vários tipos de realidade que as pessoas vivenciam nessas realidades aí, que não são, obviamente, vistas a olho nu por estarem em matéria espiritual, vamos colocar assim. Então, lá, nesse local, tem lugares excelentes, como também tem mundos de guerra, e também tem lugares específicos, como esses mundos famintos, que eu colocaria como se fosse uma similaridade com o umbral terrestre, que é onde vivem espíritos sofredores. Então, me parece esse mundo faminto ser um tipo de umbral que é apresentado dentro do budismo.
Um outro tipo de umbral, eu me recordo de você ter comentado comigo, é a pessoa que morre e ela flutua sobre um mar de espadas, né? Eu não lembro as especificações, se você puder comentar. E o mundo dos deuses, eu não tenho muito conhecimento, mas são os mundos felizes, e a gente não tem muitos relatos desses mundos felizes. Poucos relatos são feitos sobre os mundos felizes, né? Dos que seria um mundo dos deuses. Mas explica um pouco para a gente sobre esse mundo das espadas aí que você comentou comigo muitos anos atrás. E eu lembro que eu comentei disso foi depois de assistir Cavaleiros do Zodíaco. Foi bem legal. Então, essa transição, né, o que acontece é assim. E esse não é um assunto que a gente vai falar hoje, porque é um assunto muito mais complicado e eu não entendo muito bem dele. Mas Não, assim, tudo bom. o processo da morte, né, que o budismo fala, é que você não vai da matéria para o espírito de uma vez só, né? Não é assim, e você virou um espírito. Ele tem um estágio intermediário que é o bardo, né, que eles chamam de bardo. E nesse estágio intermediário você é levado para ser julgado, Como se basicamente. fosse um purgatório. Isso. Então você é levado para um outro lugar que chama das 10 cortes, né? Então, essas 10 cortes elas vão julgar a sua vida com pesos diferentes, né? Então a primeira corte vai ver um certo aspecto da sua vida, e a segunda corte e até a 10ª corte. Nesse caminho, dentro das cortes, existe, se não me engano, na primeira ou na 5ª corte, para pessoas que caem, né, nessa corte por causa das transgressões que eles tiveram na vida, existe esse cenário onde, como punição, você tem que subir uma torre, né, uma montanha, dependendo da tradução é um pouco diferente. E essa montanha ela é coberta de agulhas e espadas, né? Então é parte da sua, né, do que você. Isso, é parte do seu castigo, né? Vamos pôr assim. Você tem que subir essa montanha, né? Nessa montanha de espadas, e você vai ver muitos espíritos, ou né, não sei bem o termo, sabe? Empalados por essas espadas, tentando subir, não conseguindo subir. Então, o que acontece quando você tenta subir uma torre ou uma montanha de espadas e agulhas, né? A roupa que você tem é desfiada, sei lá, nos primeiros 2 minutos que você está tentando. Só que lá também é um lugar muito, muito frio, entendeu? Então, assim, as pessoas que estão, né, tentando subir, escalar essa torre, além dessa dor que eles sentem de serem cortados, né, por espadas e tal, eles sentem muito frio sempre, né? É uma tortura, basicamente. Então esse né, é a montanha de espadas que eu tinha comentado para você. Entendi. É um tipo de umbral, pelo que eu estou avaliando você explicar agora, é um tipo de umbral. Existe essa questão do julgamento também dentro de algumas análises espíritas, que eles colocam que depois que você morre, você assiste um filme da sua vida, as partes mais importantes, das coisas boas e das coisas ruins que você fez, tal. E aí, a partir disso, você, se tiver o merecimento, avalia o seu retorno e o que você acha necessário para você lapidar. Se você obtiver uma iluminação, ou conhecimento, você pode negociar isso de uma forma bem melhor, né? Para que você não sofra tanto. Só que isso requer conhecimento, requer merecimento, né? Senão você não consegue escapar dessa reencarnação. E pessoas que não têm zero conhecimento ou estão em plena ignorância, elas não participam do projeto reencarnatório, elas ficam em estases, né? Que seria um sono do espírito, e depois elas são reencarnadas compulsoriamente, que seria sem escolha, né? Até elas adquirirem na Terra um senso de pertencimento,
um senso de reconhecimento do divino, um respeito ao próximo, um conhecimento espiritual, etc., para que ela possa interagir com esse posto aí de transição entre as reencarnações, né? Então, quanto mais conhecimento você adquire, melhor você consegue planejar a sua reencarnação, ou a gente estuda bastante isso, se negar a reencarnar e ajudar nas fileiras do mundo espiritual, que é uma possibilidade também, como um irmão samaritano, que é o nome que se dá no espiritismo, das pessoas que trabalham no plano espiritual para resgatar pessoas que estão nesses mundos aí que você comentou, resgatá-los desses mundos para que eles possam ter uma oportunidade nova na Terra. Então, se você tem um conhecimento, você tem uma vocação, você não encarna mais na Terra e você trabalha como agente lá de cima mesmo, né? Ou pede uma transmigração para um outro sistema planetário, que obviamente é muito vasto pelo universo, né? Você tem mais alguma colocação sobre isso? Eu queria comentar uma outra coisa. Eu achei legal que você falou essa parte do conhecimento, né? Que assim, a gente vai adquirindo conhecimento e a gente vai adquirindo mais sabedoria e consegue meio que passar, né, por certos processos um pouco mais rápido. E achei interessante porque existe um livro, chama o livro Sagrado de Yuli, que mostra como funciona essas 10 cortes e tal. E ele também fala do tipo assim, o que você tem que fazer para evitar a primeira corte, o que você tem que fazer para evitar a segunda corte, a terceira e até a 10ª, que é onde você vai reencarnar. Então, no livro mesmo fala que existem pessoas que adquirem esse conhecimento e fazem, né, as práticas que esse livro fala. E por causa disso, ele consegue passar da primeira, vai direto para a 10ª. Né? Ele não passa por nenhuma das outras cortes, mesmo ele tendo feito atos errados e coisas negativas que seriam punidos nessas cortes, né? Então ele meio que burla o sistema por causa do conhecimento que ele tem. Só que quando ele chega na 10ª corte, as entidades elas sabem que esse conhecimento adquirido foi adquirido só pelo intuito de burlar o sistema, entendeu? Ele não tem o coração junto. Ele tem um conhecimento, mas ele não tem um coração. O que acontece? Segundo esse livro, essa pessoa, então, ela é imediatamente reencarnada. E quando a pessoa nasce, né, como bebê, vai acontecer alguma coisa em que o bebê morreu por causas naturais. Então, ele volta de novo para essas 10 cortes. Só que nessa vez que ele voltou, ele não tem mais esse conhecimento. Ele não fez essas práticas, ele não burlou o sistema. E é por isso ele vai e passa pelas 10 cortes de novo, porque as transgressões que ele cometeu na vida passada ainda precisam ser pagas. Né? Então, no budismo ele sempre dá grande importância no conhecimento, com certeza, né? Na técnica, mas também no coração. Né? Você tem que ter os dois, entendeu? Então, o budismo ele é muito isso, ele é muito conhecimento, ele é muito teoria, mas ele também requer a prática, né? Então, eu só achei bem curioso essa parte. Uma questão que a gente pode conversar também é sobre as mortes infantis, né, que são plenamente justificadas dentro da roda de Sansara e do planejamento reencarnatório das nossas duas vertentes, né? Podemos sim. Mas eu tô vendo aqui que a gente já tá gravando faz 48 minutos. Na verdade, a gente nem começou. Você tem tempo para a gente continuar? Tenho, mas eu já o pessoal vai, chega. Não é nada, o pessoal adora. Talvez a gente tenha que pôr umas piadas, não sei. Acho que eles não vão achar muito engraçado a gente fazendo graça da morte e de que eles terem que voltar para cá de novo, mas a gente pode tentar. Uma das questões que eu ia comentar, que eu até comentei agora há pouco, eu ia perguntar, é que assim, o Preto Velho colocou pra gente, depois de eu ter perguntado, porque eles não dão informação,
eles aguardam você adquirir a informação, quando você pergunta, eles validam ou invalidam a veracidade, obviamente para não influenciar no seu livre-arbítrio, eles aguardam você adquirir o conhecimento, enfim. Eu adquiri o conhecimento, perguntei para o Preto Velho e ele me informou que a realidade, a qual de que toda a nossa estrutura espiritual do planeta Terra, independente da religião, ela é gerenciada por seres extraterrestres. E quando eu digo isso, não são homenzinhos verdes, não. São milhares de raças, de locais diferenciados de todo o universo que estão aqui ajudando a nossa evolução terrestre, e são seres de várias formas, níveis espirituais que fazem parte dessa missão, né? Os Pretos Velhos estabeleceram de que eles já viram e veem assim de forma constante esses seres, que é uma normalidade para quem pode acessar esse tipo de colônia onde eles se encontram, obviamente, né? Mesmo se você for uma pessoa boa, não quer dizer que você vai ver esses seres, porque às vezes você pode não estar preparado. Igual eu disse, tem vários níveis de postos pós-morte, né? Mesmo se você for uma pessoa boa. Então, por exemplo, esses seres, esses pretos velhos, que são seres de luz, que já têm uma grande evolução espiritual, eles comungam com esses seres extraterrestres que organizam o nosso sistema planetário, né? Eu digo isso e estabeleço isso porque a gente havia comentado que o seu mestre, havia comentado que vocês vieram numa nave, num barco, né? Como que é a história? Acho que você explicaria melhor essa conexão que a gente vai estabelecer agora entre as duas vertentes aí. O budismo ele fala que todos nós temos a natureza búdica, né? Então, por exemplo, todos nós somos um Buda. A única diferença é que a gente ainda não despertou. Então, quando você desperta e você entra no Nirvana, o que o budismo fala? O budismo fala assim que você finalmente voltou para casa. Então teve uma reportagem, né, que o repórter perguntou eu sempre chamo o meu guru de grande mestre, né? Perguntou para o grande mestre como é que os humanos vieram para a Terra, né? E o grande mestre ele falou assim muito diretamente, ele não entrou em detalhes, mas eu lembro muito bem isso porque me chocou, sabe? Ele falou assim: os humanos eles vieram numa nave e essa nave quebrou e por isso que os humanos não conseguiram mais voltar para o lugar de onde eles vieram e eles ficaram aqui na Terra. Eu li isso quando eu era muito jovem, né? Eu não sabia nada sobre essas teorias, e eu lembro que quando eu li, me espantei porque foi a primeira vez até então que eu ouvi algo assim. Então, só que o entrevistador também ele não falou, sabe, não entrou muito em detalhes, e o grande mestre também não falou mais, e ninguém nunca mais tocou nesse assunto, então eu fiquei com essa curiosidade até então. Existem vários níveis, né? Não é porque você é budista que você vai para o mesmo lugar que um outro budista que segue a mesma escola. Existem várias vertentes do espiritismo, por exemplo, que não estudam esses seres extraterrestres e às vezes até não aceitam. E então, quando eles desencarnam, eles vão para uma colônia onde eles não têm contato com esses seres, e eles têm ali uma regência e uma vivência entre, vamos colocar assim, como humanos só, porque eles não têm a preparação para essa interação, né, mesmo após a morte. Então, são vários níveis de locais que recebem as pessoas depois do desencarne, né? Então, volta para aquilo que a gente estava conversando. Quanto maior o seu conhecimento, mais próximo da verdade você está, mais acesso você tem, né? Porque se é permitido o conhecimento, também é permitido você ter um passo além na questão da realidade das coisas, né? Então, eu tenho certeza que o grande mestre comentou isso de uma forma bem
sucinta e rápida, porque muitos dos estudiosos da sua escola, às vezes nunca nem pensaram sobre isso, ou não querem pensar, ou não, às vezes nem aceitam. Como muitos espíritas também pulam o capítulo 3 do Evangelho, que deixa claro sobre a pluralidade dos mundos, né? Então, é um assunto que às vezes é polêmico para as suas escolas e para as nossas federações espíritas. Nos textos budistas, né, que a gente chama de sutras, existem muitos sutras que falam que o budismo é nessa terra, só que existem incontáveis terras, milhões de terras, né, milhões de existências, não é só a gente, né? Então, no budismo sempre deixou muito claro assim, o budismo que a gente está aprendendo aqui é o budismo dessa terra. Existem outras, né? Mas a gente sempre é meio que, sabe, a gente lê isso e tipo meio que aceita. Ok, existem outros mundos, né? Existem outras dimensões. A gente está estudando, cultivando, falando sobre o mundo espiritual. Por que não podia ter outros mundos que nem o nosso, né? Então o budismo ele fala bem de um jeito assim. Existe, é fato. Sim. Agora, né, o próximo ponto. E vai falando de outras coisas, porque no budismo a gente não. A gente é muito focado no que a gente tem que fazer para o nosso próprio cultivo, entendeu? Então assim, só olhando para dentro da gente, para dentro de nós mesmos, né, para dentro dos nossos corações, nossas aflições, de como aumentar nossa sabedoria, nossa compaixão, já é trabalho suficiente, entendeu? Então, nos sutras você vai ver que os Budas falam, existem incontáveis Budas, do mesmo jeito que existem incontáveis mundos. E só, entendeu? E é só isso que ele vai falar. Porque as pessoas às vezes não estão preparadas, né? A gente estava falando sobre a morte de crianças, que é uma coisa que quase a totalidade dos seres humanos não aceitam, né? Muitos justificam a não existência de Deus na cabeça deles por causa disso, de que Deus permite o sofrimento dessas crianças, tal. Mas isso é uma visão limitada, onde não se aplica uma roda de samsara, uma questão kármica, que é no qual a gente vai entrar agora, se você permitir, falar sobre o karma, que até o nome é dividido entre os espíritas, né? O que você poderia falar sobre a questão do karma? O karma. Gente, no budismo, o karma ele é muito simples. Ele é simplesmente a lógica explicada da causa e efeito, né? Tudo que você faz tem um resultado, tem uma repercussão. Essa repercussão ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Ela não é neutra. Não existe repercussão neutra. A repercussão neutra que a gente vê é simplesmente o karma que ainda não está maduro para a colheita, entendeu? Então, no budismo ele tem essa dualidade no começo para ensinar todos os praticantes que existe uma diferença entre uma vida vivida de uma forma correta, né? E isso é quando começa a entrar no budismo como uma filosofia de vida, né? Existe a ética, existe o que você deve fazer e não deve fazer. E ele usa o karma como um divisor de águas, né? Se você fizer isso, vai gerar um karma ruim e você pode esperar que vai acontecer coisas ruins com você por causa disso, né? Mas o budismo deixa claro também que o karma ele não é julgado em você, entendeu? Então não existe um ser fora que joga esse karma ruim em você ou joga um karma bom em você. Tudo que você faz gera esse karma e é simplesmente você colhendo o karma ou você repagando, né? Se caso for um karma negativo, a consequência disso, né? Você colhendo o fruto, a semente que você plantou. Dentro do espiritismo é exatamente igual, não preciso nem fazer a comparação. São umas similaridades exatas ali que a gente encontra. Então, no budismo, você aprende que a gente nasceu nesse mundo. Então é assim, você nasceu nesse mundo. Entre os 6 mundos que a gente já falou, o planeta Terra é o melhor. Então, parabéns, Prêmio Joinha, por você ter nascido nesse mundo. Significa o quê? Que na sua vida passada,
você não cometeu grandes erros, né? Você não cometeu grandes pecados que geram um karma muito ruim, que você iria para os outros mundos. Você nasceu nesse, beleza? Só que você ainda está no ciclo, né? Então você também não fez tudo certinho, né? Você ainda está repagando o karma, porque eu garanto, tanto para você, Rodrigo, mas sabe, qualquer pessoa que está ouvindo, você já sofreu, você já presenciou o sofrimento de outra pessoa muito próxima a você que também te deu sofrimento, e eu posso te garantir que você vai sofrer no futuro também. O sofrimento é a garantia da nossa vida aqui, né? Por que estamos sofrendo? Porque estamos colhendo o karma, né? O resultado de algo negativo que a gente fez, né? E o budismo ele fala assim, como a gente acredita na reencarnação, então o que você paga nessa vida, às vezes você cometeu na vida passada. E se você não lembra, o problema é teu. Sabe, a consequência ainda está aí, né? Então, o budismo ele pinta esse quadro para você que você começa a ficar meio, poxa, né? Mas não posso fazer nada? Eu tenho que pagar esse karma? Sim, você tem que pagar esse karma. Mas como é que eu faço, né? Eu tô fadado então a sofrer minha vida inteira? E o budismo fala sim, você está fadado a sofrer a sua vida inteira. Mas existem cultivos que você pode aprender só nesse mundo, que você pode limpar esse karma. Às vezes você pode transformar esse karma, né? Então são as práticas de purificação do karma, são as práticas de transformação do karma, são cultivos extremamente poderosos dentro da escola Vajrayana do budismo, que até um tempo atrás eram completamente secretos, né? E a gente fala que a gente está na era de degeneração do budismo, quando o budismo já está saindo desse planeta. E como o budismo já está saindo desse planeta, todos os segredos do budismo agora estão abertos, né? Então é meio que assim, abriu a internet do budismo para todos. Todos temos a chance de aprender. Então essas técnicas são extremamente poderosas e elas visam limpar esse karma, né? Então um exemplo prático é assim. Vamos supor que você tem que repagar um karma mais pesado, e o modo de repagar esse karma seria você se acidentar num acidente de carro, né, no mês tal, no dia tal desse ano tal. Só que como você fez essa prática do budismo de purificação e transformação do karma, e você obteve a resposta espiritual porque você, sabe, fez com seu coração, né, você foi sincero no seu cultivo, você foi assíduo, você teve a disciplina, esse karma pode ser purificado. Então, às vezes, ele transforma. Como? Ao invés de você se acidentar em ser um acidente grave, às vezes você está carregando alguma coisa na sua casa e trombou com o seu dedinho, sabe, na quina da porta. E te deu uma dor horrorosa, né? E você xingou todo mundo. Só que às vezes é isso, entendeu? A transformação do karma é assim. Ele transformou o que era para ser pago com muito sofrimento por uma coisa que você pagou com sofrimento baixo, embora você tenha xingado todo mundo. Foi um sofrimento relativamente baixo e de curto prazo. E pronto, você repagou esse karma. Obviamente, né, a gente até pontuou aqui para falar dos mantras, a gente pode até entrar nisso, que muitas dessas práticas são feitas com mantras, mas se você não tem o sentimento atrelado a essas práticas, um arrependimento, uma busca por uma elucidação, uma luz, vamos colocar assim, como uma postura budista, você não consegue ter sucesso nessas práticas, né? Estou certo? Está correto, corretíssimo. Então é a mesma coisa aqui no Espiritismo. Se você não tem uma postura, você não aplica o coração, você não tem uma disciplina, você também não consegue a limpeza desse karma. E na escola que eu sigo é assim, são as 4 práticas preliminares, né, que todo mundo começa e faz essa prática. E o intuito dessas 4 práticas preliminares é de limpeza do karma. E o grande diferencial disso não é quantos mantras você recita, embora você precisa recitar muitos, né, mas não é nenhuma dessas práticas, é o seu sentimento de arrependimento. E é esse próprio sentimento de arrependimento é difícil,
né? Por exemplo, como é que você se arrepende de uma coisa que você não lembra de ter feito? Uhum. Né? Então esse é o primeiro ponto que é muito complicado. Segundo, como é que você se arrepende de ter feito mal aos outros quando você simplesmente reagiu, né? Por exemplo, eu machuquei aquela pessoa, mas é porque ela me agrediu, né? Então, na sociedade de hoje, a gente fala, poxa, foi autodefesa, entendeu? Uhum. Você tá no seu direito, você autopreservação do seu bem-estar, né? Uhum. Mas no budismo não. O budismo é simples assim: você causou mal, causei. Então você devia se arrepender de ter causado esse mal, porque esse é o ponto principal do budismo, né? Não fazer o mal. Ele não tem várias opções. Você não pode fazer o mal C, fazer o mal C. Não, é simples. Não tem o mas nem o se. Isso, você não pode fazer o mal, né? Então isso também é mais difícil para o iniciante. Como é que você se arrepende de uma coisa que você acha que você só fez porque você foi injustiçado, que você acha que você estava certo? Aquela pessoa foi ruim comigo, então eu respondi ruim mesmo, né? Ou né, aquela pessoa foi bruta, fui bruto também, fui mais bruto ainda, coloquei ela no lugar dela, né? Ou se não sou eu que faço isso, é outra pessoa que ia fazer pior, né? Então tem muitas justificativas que a gente faz que meio que bota uma máscara, né, na frente disso tudo. Então as 4 práticas preliminares elas servem para você tirar essa máscara, para você realmente ver os erros que você cometeu e por causa disso você gera, né, um arrependimento gerado, entendeu? Tem coisas que a gente se arrepende na hora, tem coisas que a gente se arrepende depois de muita meditação que a gente entra e reflete bem. Entendi. É muito similar ao espiritismo. A gente pontuou aqui para conversar sobre o chakra, o Ki, que é o Chi, né? A energia e o Reiki e o passe. Eu acho que a gente consegue falar sobre tudo isso numa tacada só, porque eles se autocompletam, né? Estabelecendo uma conexão energética, o passe nosso é uma limpeza magnética que a gente faz no corpo etéreo da pessoa quando ela nos visita na casa espírita, ou também é possível fazer à distância ou aplicar o autopasse, né? Que tipo de prática que tem no budismo que envolve o Ki, o chakra, a energia, o Reiki? O Reiki não é budista, né? Não é budista, né? Mas a gente conversa sobre isso também, Jorge. Então, aí começa a diferenciação um pouco, porque não são todas as escolas do budismo que mexem com a energia. Tá. A escola que eu sigo, ela mexe e muito com a energia, né? Por exemplo, eu já falei que a gente começa com as 4 práticas preliminares. Elas não são práticas energéticas, mas o segundo, a segunda fase, né? Segundo estágio seria as práticas energéticas, né? Então a gente fala são as práticas internas, né? Os 4 etapas preliminares, eles são mais recitar mantra, né, fazer certos exercícios, então são práticas externas. Uhum. Então, práticas internas é energia. Então, vale tudo aquilo, sabe? A gente acredita que o corpo humano tem 3 meridianos principais, um no centro, um do lado direito, um do lado esquerdo, né? Então, existem muitas práticas nessa escola que eu sigo, que é de você fazer primeiro circular a energia pelo seu corpo para harmonizar o seu corpo dos elementos fundamentais, né? O ferro, água, fogo, ar. Então, quando você entra em harmonia, você também existem outras práticas, por exemplo, a prática do vaso precioso, a prática do fogo interno, né? A prática de gota, que eles chamam. Então, isso tudo são práticas energéticas que servem para você começar a refinar a energia do seu corpo, né? Seria o Chi, a passar por ele pelos seus chakras, né? Então, a gente acredita que o corpo tem 7 chakras principais e todas essas práticas é para você abrir esse chakra, né? Então, o que os meus pais me contaram muito tempo atrás é que a gente, na verdade, nasce com todos os chakras abertos, só que quando a criança vai crescendo, ela vai adquirindo uma certa esperteza, rebeldia, né? Que vai fechando esses chakras
Então, quando a gente está adulto, né, nossa idade assim, eu garanto para você que todos estão fechados. Então, essa prática ela serve para você refinar a sua energia e conseguir controlar ela a fim de abrir esses chakras do seu corpo. Quanto mais chakras você abre, maior vai ser a sua sabedoria por você ter conseguido chegar nesse estágio, né? Então, todas essas práticas energéticas a gente tem na escola do budismo que eu sigo, porque o último ensinamento seria da sabedoria perfeita, né? Seria o corpo arco-íris, né? Que o seu corpo começa a irradiar luz. E nesse ponto, você, em um ser de luz, é a mesma coisa, né? Então seria assim, é a técnica de você adquirir o estado de Buda nesse corpo de carne e osso, né? Como é que a gente faz isso, né? Então o budismo que eu sigo, ele tem essas técnicas que são muito focadas na energia. O karma, não, chakra, ele não é assim estudado nas bases do espiritismo, né? É mais para espíritas que vão além nos estudos de transpor essa energia para ajudar o próximo, né, de alguma forma. Então acabam se estudando essas questões mais orientais, como reiki, energia, ki, chakra, né? É um complemento da própria atuação do espírita. Então ela já vai além de uma questão de similaridade e vai de uma questão de incorporação à comunidade espírita, para que ela possa efetuar o trabalho da limpeza no próximo e na autolimpeza de uma forma mais eficaz, né? Então, eu falei um pouco desse fogo interno, né? Então, o que é esse fogo interno? Ele é um fogo que nasce no chakra da base e ele irradia pelo seu corpo inteiro, né? Então, você sente um calor vindo em ondas no seu corpo, até que o seu corpo começa a ficar muito quente. E é um jeito de você limpar o seu corpo, de você limpar doenças, né? Então, tem muitas e muitas histórias de discípulos que eles conseguiram chegar nesse estágio de você acender esse fogo interno e queimar, né, assim dizer, queimar doenças, queimar problemas do seu corpo. Então, ele é também um jeito para você tomar conta do seu corpo, né? De você conseguir liberar o seu corpo de problemas. É, então isso começa a mexer um pouco com medicina chinesa, né? Porque nessa escola de budismo ele fala assim também, olha, se você está sentindo uma dor, que você não sabe por que ela está lá, mas você sabe que ela está lá, normalmente é porque um dos chakras está entupido, né? Não tá fluindo muita energia nele. Então um praticante que tem um controle sutil dessa energia consegue mandar mais energia para esse chakra, mandar mais energia para essa parte do seu corpo. Então quando o grande mestre ele fala assim, quando a energia vai para lá e vai para cá, passa por essa parte do seu corpo, ela desbloqueia. Então aí tudo começa a fluir bem e a sua dor vai embora. Eu trabalho em TI, então eu fico muito tempo sentado. Dor na bacia, né, na lombar aqui é muito comum. Então o que eu faço? Eu sempre sento quando eu vou meditar, eu visualizo essa energia, né, então eu vou sentindo esse calor que começa na base da minha coluna e eu vou mexendo essa energia, eu vou mexendo esse calor para onde eu quero que ela vá, que é passando pelas costas, né? E é bem isso. A energia vai pelas costas, passa por ela e volta. Passa de novo e volta. A dor As, vai embora. as pessoas que frequentam o nosso centro lá estão com certeza fazendo uma comparação com as meditações energéticas que a gente faz lá, que são exatamente como você está descrevendo. Então, mais uma similaridade exata, né, nas nossas vertentes. Eu acho que a gente conseguiu cobrir a parte das pautas que a gente havia falado. Eu acho que para encerramento, eu queria comentar uma última coisa que a gente não havia pontuado, mas acho que é interessante. Por exemplo, na nossa casa espírita, nós temos espíritos protetores, que são, por exemplo, índios, soldados romanos,
caboclos, enfim, várias entidades que protegem a casa, né, nos trabalhos. Eu lembro que você citou uma vez a Kalanata, então o que você pode dizer para a gente sobre os espíritos guerreiros que protegem os budistas e as cerimônias? Tá, então vamos conversar primeiro sobre esses espíritos guerreiros, né? A gente chama eles de protetores do Dharma. E novamente, existem milhões desses espíritos, né? Incontáveis. E o papel principal desses espíritos é de proteger o Dharma e proteger o praticante do Dharma, né? Porque vocês podem ter notado já, toda vez que vocês querem entrar e falar, olha, eu vou querer me dedicar mais a isso, né? Seja lá qual for a religião ou a filosofia, né? Você sempre vai encontrar problemas, obstáculos, né? E no budismo a gente chama isso de maras, né? São demônios que não querem que você, muitas vezes, que você entre e participe, né? De certas práticas, ainda mais as práticas poderosas que a gente vai falar um pouco das cerimônias, ainda mais essas práticas, né? Existem forças que atuam contra você, né, nessa sua escolha de praticante espiritual, nessa sua escolha de você dedicar a sua vida ao cultivo. Assim como no espiritismo, só para complementar. Gente, a gente não combinou nada disso não, viu? Eu só tô falando do budismo e o Rodrigo fala se dá match ou não. Mas e tem sido assim faz 22 anos, é incrível. É verdade. Mas então, essas entidades, então, elas servem para proteger esse praticante no cultivo. Agora, não é só contra inimigos externos, né? Porque eu lembro quando eu fui introduzido a isso, eu ficava imaginando cenas épicas de batalhas, assim, e elas acontecem. Só que o verdadeiro intuito desses protetores do Dharma é de proteger a gente contra a nossa própria ignorância, né? A nossa própria luxúria, nossa própria, sabe, todos esses sentimentos aflitivos que a gente tem conosco. É para nos proteger disso também, né? Então, por exemplo, se você for procurar Budas protetores ferozes, né? Você vai ver uma porção de estátuas e elas são aterrorizantes. Eu lembro de ter pesadelos com eles quando eu era criança. São aterrorizantes, né? Eles têm aquela cara de demônio mesmo. E eles estão normalmente segurando lanças, e espadas, e cordas, e caveiras, né? Só que tudo isso tem uma simbologia. Por exemplo, né? Tem uma entidade que o Rodrigo falou, que é a Kalanata, o nome em japonês é Fudomyo, em nome em chinês é Putominwan, que significa o imóvel, né? Então ele é uma entidade que normalmente se apresenta sentado, segurando uma espada e um laço. E essa entidade sempre foi muito especial para mim, simplesmente porque a primeira vez quando eu era criança, lá pelos 8 anos, eu vi a imagem dessa entidade, eu fiquei aterrorizado, sabe? Me magnetizou de tal forma que eu, sabe, que eu não entendia por quê, mas eu não conseguia parar de pensar nele. E ele segura uma espada. E essa espada, o que ela significa? Né? A primeiro ver parece que assim, ele vai usar essa espada e cortar, né, os fantasmas, os demônios. Sim, só que essa espada, ela simboliza cortando a nossa própria ignorância. O laço, ele serve sim para prender os espíritos malignos, os demônios, mas eles também servem para prender os nossos próprios impulsos, entendeu? Então, assim, ele é uma entidade protetora tanto externa, para te proteger na sua prática de agentes externos, mas a maior significância é de proteger a sua prática de você mesmo, né? Então protege você e protege você de você. O seu maior inimigo é você mesmo. Então, isso é muito claro no budismo. Quando você senta e tenta meditar e a sua mente não para de correr, vai ser a pior coisa que você vai fazer. É tentar fazer essa mente sua mesmo ficar quietinha lá, né, meditando com você. Sim.
E vamos falar também das cerimônias, né? Sim, por favor. A gente falou um pouco que, né, o praticante, quando ele vai entrar em certas cerimônias, ele às vezes acha obstáculos. Por exemplo, o grande mestre, o meu guru, ele está em Washington, né, em Seattle. É uma viagem de 6 horas. Eu moro aqui em Pensilvânia. Então, eu tento ir lá 1 ou 2 vezes ao ano. E é sempre muito difícil. eu não sei porquê. Mas assim, eu chego lá e o avião atrasa, né? E a gente tem que alugar o bendito carro. E tem uma fila enorme para você alugar o carro. E a gente tenta e pega trânsito e se perde, porque a gente é turista lá. E chega na cerimônia na hora, sabe? A gente chega perto de perder a cerimônia. Só que é engraçado, porque a gente chega lá e tá lotado, né? Não tem lugar para ninguém. Só que a gente chega lá e entra e a gente sempre vê alguns lugares abertos. E a gente vai e senta, sabe? Então, na minha cabeça sempre foi assim: para chegar lá é uma batalha, mas os protetores estão comigo. Pro próprio centro também é mais ou menos a mesma coisa. No dia que tem o trabalho, todos os nossos trabalhadores de equipe são atacados. Todos, sem exceção, toda semana. E alguns faltam. Sempre alguém falta. Acaba faltando por causa de alguma aflição que passou ali e acaba faltando no trabalho da casa, né? Geralmente é por causa de alguma doença infligida no dia, né? Uma doença instantânea lá que eles têm. Eu também já tive várias vezes, já fui para o centro capengando, quase morto, com dor em todo lugar, mas eu não deixo de ir porque realmente é a batalha, né? Então a gente não pode falhar na batalha. Isso a nível de cerimônia. Em relação aos protetores, gostaria de só pontuar que a gente também tem milhares de almas desse tipo e lá no centro a gente tem milhares de tipos também, mas as mais primordiais que são, por exemplo, as que defendem a família e os trabalhadores do centro são o guerreiro, que é um índio que ele parece um índio norte-americano com um cocar branco, uma calça de couro branca, muito forte, pele escura, muito alto, quase 2 metros de altura. E é interessante que quando eu o incorporo na mesa, parece que eu inflo de tamanho. Eu já sou grande, mas parece que eu aumento ainda mais de tamanho e de potência energética para o trabalho da mesa. E também tem o Natalim, que é o que carrega o nome do centro, o Natalim Blefar, que é o protetor da casa, que é o soldado romano, que é um ser de luz também, que se apresenta assim, como um ser protetor, né? Também é enorme, com uma grande armadura de prata, um capacete romano e uma lança em uma mão e a bandeira da paz na outra, porque ele tenta de todas as formas evitar o conflito e ele tenta trazer a paz na maioria das vezes na casa. Então são também similaridades do trabalho, né? Que eu gostaria de estar pontuando aqui. Na escola do budismo que eu sigo, a gente também tem práticas de proteção, né? A gente tem práticas de proteção pessoal, a gente tem práticas de proteção diária, né, do local. Por exemplo, no templo a gente faz todo domingo, né, agora não, mas né, já em breve, se tudo der certo, todo domingo tem o que a gente chama de cerimônia do fogo, né, Humo, que é uma oferenda que a gente faz para todas as entidades e tem uma entidade principal da cerimônia e a gente faz uma proteção porque é a cerimônia do fogo, então a gente queima muitos papéis de mantra, entre outras coisas, então a gente faz sempre uma proteção, né, do lugar que está fazendo. Então, o tema de proteção é muito evidente no budismo, né? Por exemplo, quando eu faço a minha prática,
uma parte dela é a proteção, né? A gente sempre faz. Antes de eu dormir, existe uma proteção também. Existem vários tipos de proteção, né? Porque você pode ser atacado também nos sonhos, né? Então isso a gente já está saindo da pauta loucamente. Então, Não, tá na pauta. Que é exatamente assim comigo também e com os espíritos. então, quando a gente sonha, né, às vezes você tem pesadelos. O que às vezes, sabe, às vezes isso significa que você está sendo atacado, né? Então a gente precisa de proteção também quando a gente está, eu diria mais ainda quando a gente está dormindo, porque normalmente a gente não está consciente, né? Existem sonhos onde eu estou lúcido e eu sei que eu devo recitar os mantras e eu torno o pesadelo em um sonho bom, mas tem muito sonho que eu tô lá apavorado, gritando e correndo para de lá e para cá. Então você precisa dessa proteção também quando você vai dormir, né? O que a gente fala também, antes de sair de casa, faz a proteção. Quando você entra no seu carro, né, antes de dirigir, faz a proteção. Então assim, essa entidade protetora, ela tá sempre com você, É né? O seu exatamente igual coração ao espiritismo. está sempre com ele, né? Não só a entidade protetora, mas também existe a entidade pessoal da gente e o nosso guru, sempre esses três, né? Junto com a Então gente. também é mais uma similaridade, porque no espiritismo também se explica que todos nós temos um guia próprio. Ah, É o que você está falando, né? isso, exatamente. Então, você vê a grande similaridade dos sistemas da Terra, de religião e de conhecimento, como elas são muito similares e elas levam para o mesmo lugar, que é a iluminação pessoal. Eu acho que, em suma do que tudo que a gente conversou, a reforma íntima e a iluminação pessoal é o objetivo final, não é isso? Exatamente, isso. Então, a gente vê como são caminhos diferentes. Só pontuando sobre a cerimônia que você falou, no nosso centro nós não temos esse tipo de cerimônia, mas na Umbanda, o que nós carregamos da Umbanda são as entidades. As entidades a gente tem lá no centro. A gente não tem as cerimônias, mas as cerimônias são o que você explicou, são bem similares, com oferendas, com questão de fogo, água, fumaça, esse tipo de coisa, os rituais. Então, mais uma similaridade com as casas espíritas de matriz africana. Isso, essa cerimônia do fogo também você não vai achar em muitas escolas de budismo, né? Essa parte é um budismo mais esotérico. O grande mestre, ele fez uma fusão de coisas, né? Uma outra prática que ele faz também é de desenhar talismãs, né? Então isso ele pegou diretamente do taoísmo, entendeu? Então existe isso na escola de budismo que eu sigo e a gente sabe que não é, né, exatamente o budismo tibetano, só que sim outras partes, né, que foram aglomerando nessa escola. Vocês dialogam com espíritos no budismo, no seu ou em alguma outra vertente, você sabe alguma coisa relacionada a isso? Sim, por exemplo, a gente dialoga com as entidades em si. Por exemplo, eu falei das 4 práticas preliminares de limpeza do karma, né? Você faz uma comunicação interna. Eu digo você fazer uma entidade através de um médium, através de uma outra pessoa incorporando. Vocês têm isso? Não, isso a gente não tem. Tá. O que a gente tem é assim, nessa prática, a entidade principal da prática de purificação é o Bodhisattva Vajrasattva, né? Então ela é uma entidade de luz. Então você faz essa prática e até um certo ponto, na sua meditação mais profunda, essa entidade se mostra a você, né? Você vê essa entidade, sabe, como eu estou vendo a minha própria mão, e essa entidade fala para você muito claramente: o seu karma está limpo. E a gente espera esse ponto, né, entre outras, existem outros sinais também, mas esse é o maior sinal, que a gente pode então prosseguir para as próximas práticas, né? Então todas as práticas, quando você atinge o que a gente chama de resposta espiritual, é que você atingiu a integração com esse ser de luz. Quando você atinge a integração com esse ser de luz, você se comunica diretamente com ele. Então há uma comunicação, mas ela é impessoal, não é através de uma ferramenta, que é o que a gente chama no espiritismo, uma ferramenta no qual a entidade usa o corpo de uma outra pessoa para conversar com alguém. Isso. Tá. Vocês recebem psicografia, você sabe que é a psicografia, né? Que são mensagens espirituais
através de um médium escrito num papel e caneta, ou às vezes até no próprio notebook. Alguns médios conseguem fazer. Você tem esse tipo de comunicação? A gente não tem, mas muitas dos ensinamentos que o grande mestre passou para a gente veio a partir de psicografia que ele fez, né? Então, por exemplo, os gestos que a gente faz na nossa prática, tem muitos gestos que são muito diferentes do budismo tibetano, né? E todo mundo fica um pouco confuso quando é assim, né? Mas por que a gente faz assim e o tibetano faz daquele outro jeito, né? Não era para ser a mesma coisa? Então, o grande mestre ele explica que dentro da meditação dele, ele recebeu uma entidade de luz, muitas vezes Vajrasattva, e ele sentiu as mãos dele, os dedos deles mexerem automaticamente e parava e essa entidade falava: esse é o mudra para tal entidade, né? Você usa esse mudra para certas coisas. Então, muito esses gestos que a gente faz são os mudras, né? Então, muito desses mudras foram passados diretamente de espíritos. Assim como ele escreve muitos e muitos livros, todo dia ele está escrevendo, né? E muitas vezes o que acontece é assim, ele está só sentado com Analisando. lápis e papel na mão. Ele não queria, ele só está lá assim, sabe, refletindo. Do nada ele sente uma entidade descer nele e ele sente que a mão dele começa a mexer sozinha. Então, uma fotografia, né? Então, muitas vezes, por exemplo, tem um livro que ele escreveu, Vivendo esse Momento em Iluminação, que esse título, na verdade, saiu, né, de um caso desse, que ele estava sentado e simplesmente a mão dele começou a mexer e essa entidade falou: esse vai ser o título do seu próximo livro. E aí ele tem uma conversa com essa entidade, mas do que eu devo escrever, né? Qual seria o tema? Nossa, então mais uma similaridade. Eu acho que a gente conseguiu abranger os principais pontos das religiões e das filosofias. Você gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, Shin? Se vocês estão interessados no budismo, se alguma coisa que eu falei despertou interesse em vocês e vocês querem se aprofundar um pouco mais, minha escola que eu sigo, a gente tem página no Facebook, podem procurar. Eu mando o Rodrigo para você, você pode pôr na descrição também. É o Templo Zenchi, do Budismo Real, fica na Lapa, em São Paulo. Todos obviamente são bem-vindos, existem várias publicações também, só que a maioria agora está em inglês, né, infelizmente. Mas existem muitos materiais, tem muitos vídeos no YouTube também. Se você for procurar por 4 práticas preliminares do budismo real, você vai ver também, tem no YouTube o vídeo falando passo a passo como é que ele deve ser feito, né? Porque eu sei que é bem diferente, né, para uma pessoa que não sabe como é o budismo, nunca viu e tá curioso, né? Tem no YouTube, tem no Facebook. E eu sou amigo do Rodrigo já faz muitos e muitos anos. Qualquer pergunta que vocês tiverem sobre isso, né, pode perguntar para o Rodrigo. O Rodrigo sabe como me achar. E eu espero que tenham gostado, né? Infelizmente foi um pouco longo, então eu espero que ninguém tenha ficado com sono nem nada. Quem quiser mandar a pergunta para mim ou para o Fernando Shen, pode mandar aqui nos comentários desse vídeo ou mandar via mensagem inbox ou pelo Instagram, que é o que preferir, tá? Eu quero agradecer imensamente, Shen, por você ter dedicado esse tempo para a gente poder fazer esse bate-papo super legal e te convidar para uma próxima também, futuramente, para que a gente possa estabelecer outros pontos de conexão e ir até além e falar sobre outros assuntos de pontos de vista diferentes e similares, né, que a gente possa trazer conhecimento para as pessoas, não precisa ser tão específico assim. Então, quero agradecer, muito obrigado por você ter estado aqui conosco essa noite. O prazer foi meu, foi muito legal e ia ser muito legal a gente poder conversar sobre outras coisas, né, não só do budismo, mas também mais sobre meditação, né? Quais perspectivas de vida, visões diferentes e, né, como é que a gente pode aprender com nossos erros, né, ter uma vida mais harmoniosa, mais próspera, né? Várias coisas, muitas coisas legais que a gente pode estar conversando.
Vamos anotar essas pautas e vamos marcar uma próxima, com certeza, que tenho certeza que o pessoal vai ficar interessado. Shen, muito obrigado, boa noite, e vamos falando e vamos marcar uma próxima, tenho certeza que o pessoal vai gostar. Boa noite, valeu, Rodrigo. Obrigado a todos por estarem aqui. Essa gravação ficará disponível no Facebook do Centro Espírita Natalim Blefar e no YouTube. Qualquer pergunta é só escrever aí abaixo. Muito obrigado, boa noite e a gente se vê em breve.